Então é um homem de Deus que era amado no céu. Ele era conhecido na terra, né? Bastante também, mas ele era muito amado no céu. Diz a palavra do Senhor, está escrito na palavra, tá? Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 1 ao 21. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, muitos sabem que Daniel, né, saiu ali de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, foi levado para a Babilônia, né, e ali era um jovem e foi levado como escravo, e dali Deus honrou a vida daquele homem de uma forma muito grande e poderosa. E nós vamos ver aqui através da palavra do Senhor tudo que Deus fez através da vida desse homem, tá? Irmãos, é interessante que a gente estudando, vendo essa palavra do cativeiro da Babilônia, quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia, a gente percebe o quê? Como Daniel era da forma que ele era, um homem de Deus, um jovem, ungido, tá? Tinha um espírito excelente, diz a Bíblia, era muito amado no céu, muito amado por Deus, né? Ali, nós sabemos que como ele era assim, tinha outras pessoas também, irmãos, porque eram muita gente, né? Ele foi levado ali para a Babilônia, e no entanto, irmãos, você não vê Daniel, não vê esses homens de Deus reclamando, murmurando de alguma coisa. Às vezes a gente olha, irmão, Daniel era uma pessoa que poderia olhar e falar assim, mas eu sou fiel, não é? Por que isso aconteceu? Eu sou fiel. Irmãos, ali você vai vendo ali o ministério dos profetas Jeremias. Jeremias vinha e avisava, exortava o povo, arrependa, volta para o Senhor, e o povo continuava desobedecendo a Deus, né? Então Deus chamando o povo a arrependimento, Deus buscando o povo, chamando, e o povo continuava. Foi até que chegou esse cativeiro de 70 anos na Babilônia. Olha que 70 anos é tempo, hein? É tempo. E aconteceu isso aqui. Então vamos ler aqui na palavra do Senhor, irmãos, sobre a vida, sobre esse homem, né, muito amado de Deus. Capítulo 10 de Daniel, versículo 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava e não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. E nem me ungi com unguento, até que cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido, e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplacaste o teu coração, e compreender e humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias
Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender que há de acontecer ao seu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse aquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e nem fôlego. E uma como semelhança de um homem que me tocou outra vez e me confortou, e disse: não temais, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. A ti eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aleluia. Até aqui, irmãos, glória a Deus. Um homem conhecido, ali naquele lugar, e muito amado no céu. Irmãos, Daniel foi arrancado de Jerusalém já no primeiro cerco, que teve 2 cercos ali, na Babilônia. E no primeiro ele já foi tirado ali do povo dele no ano 606 a.C. Ele era de uma família nobre, foi levado com outros companheiros para a Babilônia. No 586 a cidade de Jerusalém caiu nas mãos dos babilônios caldeus. Quando eles entraram ali, invadiram e tomaram conta, destruíram tudo, destruíram o templo, acabaram com tudo em Jerusalém e levaram o povo, cativeiro, foram embora. Povo que desobedeceu, povo que não ouvia aquilo que Deus falava: arrependei-vos, voltai, e não ouviram a voz do Senhor. Daniel foi maior do que a própria Babilônia, irmão. Foi um grande homem de Deus, de um grande testemunho, aonde as pessoas olhavam e via a diferença na vida dele, via que tinha algo diferente na vida daquele homem. Foi levado como escravo e se tornou o primeiro ministro do grande rei Nabucodonosor, porque Nabucodonosor olhava e via que tinha algo diferente, uma inteligência sobrenatural, um espírito excelente, diz a Bíblia, que tinha sobre a vida daquele homem. Por que tinha aquilo sobre ele? Ele era muito estudado, ele era muito... Não, o que tinha sobre ele era o espírito excelente de Deus, era o poder de Deus que tinha sobre a vida de Daniel. Amém, irmãos? Então a Babilônia caiu, mas Daniel ficou de pé. A Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, irmão? Continuou de pé, porque ele estava firmado em Deus, irmão. Pode cair tudo de um lado, do outro, pode vir o que for, mas se você estiver firmado em Deus, irmão, você não cai, você continua firme. Amém? E isso aqui aconteceu na vida de Daniel. Então tomou um homem importante, se tornou um homem importante, influente no império seguinte, que dominou o mundo, o Império Medo-Persa. Nós sabemos que depois do Nabucodonosor veio o Império Medo-Persa, que tomou conta, Nabucodonosor ali saiu e entrou outro império. Então quando ele escreve essas palavras, irmão, Daniel já deveria ter, eu até marquei aqui, em torno de 86 a 90 anos de idade, mais ou menos, estudos, irmão? A Bíblia não fala isso, Não tem como a gente saber se não, mas foi mais ou menos isso. Então este homem nos apresenta um dos grandes exemplos de oração que temos na Bíblia. Esse capítulo 10 de Daniel, onde nós lemos do versículo 1 ao versículo 21, irmãos, é da oração de Daniel. Daniel entrou, e vocês perceberam aqui, coisa linda, ele entrou pedindo para o povo de Israel, para saber até quando, pedindo para o povo ali que estava voltando já do cativeiro. Ele estava pedindo para o povo, e Deus trouxe coisa muito mais além para ele. Deus começou a revelar o final dos tempos, começou a revelar o que viria a acontecer.
tá? Trazendo visões para Daniel. Irmãos, para vocês terem uma ideia, no capítulo 2, né, no capítulo 2 aqui do versículo 17 a 18, ele ora com seus amigos para interpretar o sonho do Nabucodonosor. Começa ali, né? Já começa fazendo a diferença. Esse moço foi levado como um escravo e se tornou o primeiro ministro do Nabucodonosor. Era um homem importante, mas cheio da presença de Deus, honrava a Deus, irmão. Não porque foi tirado da família dele, né, levado cativo. Não, mas eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel. Não, Daniel não tinha isso, tá? Daniel continuou fiel. Ele sabia que o povo foi tirado ali de Jerusalém. Jerusalém foi destruído por causa da desobediência geral do povo da nação. Por isso que eles foram tirados e levados cativo para a Babilônia. Ele sabia, ele tinha esse entendimento, né? Que não era por causa dele, mas era por causa daquele pecado daquele povo. Então já tinha uma ordem, irmãos, para se matar ali. Depois que eles revelaram o sonho ali, que era para matar aqueles magos, né? Que eles chamaram lá, e ninguém deu conta de interpretar o sonho do rei. E Daniel foi lá e interpretou o sonho do rei, tá? Ele ora a Deus e dá o entendimento do sonho. Depois no capítulo 6, irmãos, versículo 10, ali a partir desse versículo, não precisa saber, só comentando rapidinho para a gente dar uma passada sobre a vida de Daniel. Já sentenciado à morte, né? Ele estava sentenciado à morte. Estava ou não estava? Daniel na cova dos leões. Ele ora com a janela aberta para a banda de Jerusalém, tá? E Deus fecha a boca dos leões e salva e promove ele ainda mais ainda. Tirei ele de lá da cova, ele estava lá no pó. E ele tirou ele dali e promoveu ele mais ainda. Pode ler lá, capítulo 6 depois, você vai ver isso, tá? Os inimigos dele ali queriam, né? E falou que ele era sentenciado aquele que orasse para outro Deus durante 30 dias ali. E Daniel continuou orando. Todos os dias ele chegava na janela do quarto e orava, direcionado a Jerusalém. Ele preocupava, irmão. Era um homem que tinha o peso das almas. Ele tinha o peso da nação sobre ele. Será que nós estamos tendo, irmão, esse peso? Será que nós não estamos vivendo o evangelho de egoísmo? Será que nós não estamos vivendo, eu estou bem, né? Beleza, tudo bem. Deus fala conosco esta noite. Nós precisamos sentir o peso da nação, o peso do país, orar, declarar a vitória, abençoar o nosso país, a nossa nação, abençoar a nossa casa, a nossa família em todos, em geral a nossa igreja, os membros da igreja, as famílias da igreja. Então nós temos que carregar esse peso sobre nós. Deus espera isso de nós. Então depois do capítulo 9, irmãos, a partir do versículo 3 ali, examinando a profecia de Jeremias, descobre que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. E esse cativeiro encerraria quando o povo buscasse a Deus. Sabe aquela palavra que fala? Quando o povo buscar a mim. E quando ele buscar de todo o vosso coração. Lá, então, essa palavra lá em Jeremias fala. Então, percebendo que o povo estava distante de Deus, com o coração endurecido, porque ele via, né? No capítulo 9 registra uma das mais belas orações, onde Daniel confessa o seu pecado, confessa o pecado do seu povo, tá? Confessa o pecado do seu povo e clama por arrependimento, por misericórdia de Deus sobre ele, sobre a nação, sobre aquele povo, e que Deus entra e perdoa aquele povo. Daniel tinha o peso do pecado, tá? Tinha o peso, o peso das almas sobre ele tinha aquela necessidade. E eu tenho pedido muito para Deus que nos ensine a amar os nossos irmãos. Não é os irmãos que estão, não é só os irmãos que estão na igreja, não, sabe, irmão? Sabe aquele lá que você sabe que precisa de Jesus, que necessita de Jesus, tá? Que Deus venha colocar uma inquietação em nosso coração, para que nós venhamos ir atrás dessas pessoas e levar a palavra que nós temos dentro do nosso coração, porque nós temos, irmão, Deus tem abençoado a nossa vida de uma forma gloriosa. Então nós agora no capítulo 10, versículo 3, Daniel está orando novamente, orando em favor da sua nação. Esse texto tem muito que nos ensinar sobre a oração e jejum, porque aqui diz a palavra do Senhor no capítulo 10 que nós lemos. Ele orava e ele jejuava. Oração, né? Foi 21 dias ali de oração, de jejum. Ele disse que ele não comeu ali, né? Que ele comeu algumas coisas só apenas. E ele ficou em jejum e oração, esperando a resposta de Deus. E aqui nessa palavra nós lemos que diz ali que veio o anjo do Senhor e falou para ele, falou assim que Deus tinha ouvido a oração desde o
primeiro dia. Só que houve um impedimento nos ares. Imagina, irmão, Daniel, um homem muito excelente, coração voltado para Deus, um homem muito amado. O inferno foi ali e impediu a oração dele. Imagina nós, né? Nós precisamos entrar mesmo em oração, jejum, nós precisamos estar mais em comunhão com Deus a cada dia mais. Então esse texto que nós lemos aqui, irmão, mostra para nós o que acontece no céu quando oramos. Quando nós oramos, irmão, o céu é movido, o céu mexe, o céu agita. Quando oramos ali, quando nós buscamos, irmãos, o céu recebe a nossa oração. Eu creio que Ele recebe. Você crê que o Senhor recebe a sua oração? Pastora, mas não aconteceu do jeito que eu pedi. Mas Ele recebe, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Aleluia. Então, irmãos, ela sobe, a oração sobe do altar do trono de Deus e desce com resposta. A intervenção de Deus vem em nossas vidas. E nos ensina também essa oração sobre batalha espiritual. O que é a batalha espiritual? Houve uma briga, houve uma guerra ali no mundo espiritual, né? Aonde a oração dele estava sendo impedida. Aí diz a palavra que o anjo que estava trazendo, ele não conseguiu passar. Teve que mandar reforço. Miguel, né? Anjo de guerra veio ali, né? Arcanjo de guerra veio ali para poder lutar e passar, abrir para que aquela resposta chegasse até o servo do Senhor. Irmãos, olha para você ver o que Deus faz. Se não chegar, irmão, Ele manda reforço do céu. Aleluia. Ele manda reforço para te abençoar. Ele manda reforço. Você está entendendo, irmão? Ele manda reforço para a sua oração chegar, para a resposta sua chegar. É o que Deus faz em favor das nossas vidas, daquele que honra, daquele que busca, daquele que imagina. Irmãos, quando esse povo foi levado, eu fico imaginando Daniel vendo Jerusalém sendo destruído, vendo tudo aquilo acabar, os muros sendo queimados, o templo sendo destruído, levado, tudo que era do templo foi levado embora para a Babilônia. Imagina as pessoas fiéis, o quanto elas choraram, o quanto elas sofreram, mas não desanimaram de buscar a Deus. Sempre creram que Deus estava ali no controle da vida, e aquilo aconteceu, aquele cativeiro por permissão de Deus. Foi Deus que tinha preparado aquilo ali para trabalhar no coração daquele povo. Então, irmãos, muitas vezes nós preocupamos muito, mas Deus não preocupa. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que nós necessitamos. O mais precioso para Ele, irmão, não é ver você aqui nessa terra, andando para baixo, para cima, passeando, viajando, comendo, fazendo tudo ali, no bem e no melhor. Não, o melhor de Deus é ver sua alma salva. Ele tem tudo isso que eu falei aqui para nós, irmão, mas Ele quer ver tua alma salva, Ele quer ver a minha alma salva. Diz a palavra do Senhor que Ele tem prazer na morte do justo, Ele não tem na morte do ímpio. Então, o que ele valoriza é a salvação em nossas vidas. E nos ensina também sobre batalha, essa região, irmãos, que não enxergamos com os olhos, mas é uma região de conflito e batalha através do nosso clamor, através da nossa oração. Continua orando. Pastor, eu estou orando, não chegou ainda. Continua orando, irmão, que vai chegar. Vai chegar. Talvez tenha alguma coisa retendo, segurando. Entra mesmo em batalha, pede o Senhor para mandar reforço. Senhor, como o Senhor mandou para Daniel, aprenda a orar a palavra de Deus, irmão, porque a palavra do Senhor ele tem compromisso com ela. Senhor, como o Senhor mandou reforço para Daniel, eu sei que o Senhor pode mandar para mim também, em nome de Jesus. E começa a orar. Então, irmãos, aqui eu quero marcar aqui, eu coloquei três itens só. Estudar sobre algumas lições que marca a vida desse intercessor. Esse intercessor amado no céu. Irmãos, se a gente entendesse o que é um intercessor, diante do Senhor, nós orávamos mais para as pessoas do que para nós mesmos. Sabia? Um intercessor diante de Deus. Eu entendo o intercessor, irmão, quando ele está intercedendo pela nação, ele está intercedendo pela vida do irmão que está na luta, pela vida da irmã, pela peleja, irmãos. O Senhor está olhando ali, está contemplando, Ele está vendo o quanto você está usando de misericórdia ali. Você quer ver aquela vida abençoada, você quer ver aquela vida alcançada. Isso significa que você tem muito amor de Deus, muita misericórdia, muito amor dentro do teu coração. Isso agrada, isso é do agrado do nosso Deus.
Então a oração intercessora é algo muito poderoso. Primeira coisa que eu marquei: esse intercessor, Daniel, é aquele que recebe o fardo do seu povo sobre os seus ombros. Eu, pastor, orar para político? Eu não. Irmãos, a Bíblia fala que é para nós orar para os governantes. Ora para os governantes. Irmãos, André Mendonça entrou no STF, tá? Nós vimos agora essa semana, levou 3 meses para aquele homem conseguir. Teve briga no mundo espiritual, eu tenho certeza disso. Teve batalha no mundo espiritual, porque ali um homem de Deus, um pastor ungido, um pregador da palavra do Senhor. E lá nós sabemos o que tem lá, né? São pessoas que não gostam da palavra, não gostam da oração, sabe? E nós temos visto, é uma luta, tem sido uma batalha para as coisas de Deus entrar naquele lugar e mudar a história da nossa nação. Ore pela sua nação, ore pelo seu presidente, ore pelos seus governantes, tá? Mesmo que você não goste dele, odiar é pior. Ore por ele, ore por eles. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos num barco só, e se ele afundar, nós tudo vai afundar. Esquerda, direita, tudo quanto é coisa aí, ó, feminista, tudo quanto é, vai tudo afundar. Vai ou não vai? E nós, como servo de Deus, nós temos que orar, independente de quem esteja lá. Nós temos que clamar, nós temos que crer, nós temos que colocar, nós temos que estar aqui no nosso ombro. É no ombro do cristão que o Senhor espera que você carregue a nação, tá? As almas das pessoas. É nos seus ombros que o Senhor tem esperado, é nos nossos ombros. Então ore, clame ao Senhor. Então não há intercessão, irmão, sem esse sentimento de fardo, sabe, no ombro. Ninguém se coloca na brecha sem sentir a dor daqueles que você está orando, sem sentir misericórdia, sem sentir amor por aqueles que você está orando, tá? Em nome de Jesus. A minha irmã, esses dias comentando a respeito de uma pessoa, de uma família, eu não tenho amizade, conheço de vista, mas o Espírito Santo está me incomodando. Manda uma mensagem lá no Messenger, não tem nem telefone, e oferece a sua oração. Senhor, para fazer isso? É para fazer isso. O Senhor está me cobrando, irmão. Eu não sei o que Deus vai fazer através da oração na vida daquele homem, na vida daquela mulher, sabe? Eu oro, irmãos, às vezes eu oro, Deus leva. Quantas vezes acontece isso? Mas eu nunca vou deixar de orar, porque eu creio que Deus cura, eu creio que Deus tem poder para ressuscitar morto. Eu creio, eu vou continuar orando e clamando a Deus. Não importa, porque Ele é Deus, Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. E nós vamos continuar orando e nós vamos continuar crendo, irmãos, que vocês consigam e que você olhe para essa fé e que o que você olhe você também põe no seu coração, em nome de Jesus, porque grande vitória, grandes bênçãos o Senhor tem para entregar na nossa vida. Então, irmãos, naqueles dias ali, né, Daniel pranteou, que ele diz aqui, durante 3 semanas. Esse é o ano 3º de Ciro. Daniel já tinha mais ou menos aqui, irmãos, nessa data, ele já tinha os seus 80, acima de 80 anos de idade, né? Porque ele ficou ali naquele jejum, através ali pela libertação do cativeiro. A situação ali era o seguinte: o povo já estava começando a voltar, porque venceu os 70 anos. Jerusalém totalmente destruído, então precisava de muita oração. Deus, como é que vai ser feito aquilo ali? Como que esse povo vai voltar, né? Mas nessas alturas, irmãos, aos 70 anos já tinha dado, parte dos judeus estava voltando, né? E estava tudo danado lá em Jerusalém. Então Daniel percebeu 2 coisas. Uns gostaram da Babilônia, irmãos. Esse é o grande perigo do crente, gostar do mundo, tá? Quando conformamos com o mundo, somos tragados por ele. O mundo nos engole. O mundo vai comendo a gente. O mundo vai nos tirando da presença de Deus. Cuidado. Não deixe o mundo entrar no teu coração. E se ele está entrando, tira em nome de Jesus. Porque ele te traga. Ele te traga, ele muda os seus costumes. Daqui a pouco as pessoas olham para você e falam: mas você nem parece crente. Você faz tudo que os descrentes fazem aí, ué. Está errado isso aí, viu, irmão? Esse negócio de poder fazer tudo, isso é mentira do capeta, tá? Nós somos homens e mulheres de Deus. Pastora, mas ainda estou pecando. Não tem problema não, meu querido. Só de você estar aqui, louvado seja Deus por você estar aqui nesta noite. Começa a pedir perdão para o Senhor e peça força para Deus, para você não pecar mais, para você sair desse pecado e você continuar servindo a Deus, para morar no céu. Porque não adianta nada, irmão, servir a Deus, dizer que eu sirvo a Deus
e a hora que Jesus vier me buscar, eu ficar por aqui. Não vai resolver nada, né? Então, por outro lado, irmãos, que voltaram e encontraram uma cidade arruinada, totalmente destruída, começaram a construção do templo. Chegaram e já começaram a construção do templo. Sabe o que aconteceu? Os samaritanos, né, diz que se opuseram contra ali e começaram a atrapalhar essa construção. Não deixaram, incomodaram com aquilo e começaram a atrapalhar. Então havia muitos levantes. Deus levanta o profeta Ageu, nesse tempo, para encorajar a construir a casa de Deus. Mas a vida espiritual daquele povo não estava nada bem, irmãos. Eles não estavam bem com Deus. E Deus levanta o profeta Zacarias para trazer um avivamento, um renovo espiritual para aquele povo, né? E Daniel estava mais ou menos ali uns 1000 quilômetros, né? Mas o peso do povo estava no seu coração. A preocupação dele era com o povo dele. A preocupação dele era com Jerusalém. A preocupação dele era com aquele povo que estava voltando. Isso é o coração que Deus espera de nós. Coração misericordioso, coração quebrantado. Um coração, irmãos, que deseja o melhor para o outro. Um coração que está ali, ó, acima de qualquer coisa, acima de orgulho, de qualquer coisa, de qualquer ofensa, sabe? Mas que vai orar, que vai buscar, que vai crer que Deus é poderoso para fazer. Então ele ora, chora, jejua e clama a Deus pela restauração de Jerusalém, tá? Que ele orou. Então, amados, se quisermos viver as maravilhas de Deus, precisamos interceder pela igreja, tá? Interceda pela igreja, interceda pelo reino, interceda pelo crescimento do reino. Senhor, nesse tempo, nos finais dos tempos, Senhor, vai haver muita apostasia, muito evangelho evangelho de facilidade, irmãos, muita coisa de facilidade. Senhor, alcança esses líderes, ó Pai, não deixa, Senhor, o evangelho ser defraudado. Isso é a oração que nós temos que fazer hoje, irmãos. Que nós temos que estar orando, nós temos que estar cuidando da igreja de Cristo. Ele depositou isso no seu coração, essa responsabilidade para mim e para você. Então ele ora, chora e jejua e clama a Deus por essa restauração. Então, irmãos, se quisermos viver, eu quero viver. Você quer viver as maravilhas de Deus, irmão? Comece a interceder pela igreja de Cristo na terra, pela sua igreja, pela igreja de Cristo, pelos líderes, pela palavra, para que o fiel evangelho continue sendo pregado, a palavra genuína venha continuando sendo pregada aos corações. O cenário da igreja não está muito triste. A igreja está adequando ao mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja para que as pessoas venham para a igreja, tá? Crentes frios, apáticos, correndo somente atrás de seus próprios interesses. Nós estamos vivendo um tempo dessa forma, e deixando a casa de Deus, a obra em segundo plano, talvez terceiro, quarto, e talvez não tenha nem plano, né? E nós precisamos orar, meus irmãos. Mas para nos levantarmos como verdadeiros intercessores, nós precisamos ter um coração quebrantado. Eu preciso prantear muito, é preciso chorar diante do Pai, é preciso buscar o Senhor. Muitas vezes oramos com os olhos enxuto demais, né? Eu estava ouvindo o pastor falar isso, achei interessante, ele falando desse jeito. Às vezes oramos, irmãos, com os olhos enxutos demais, né? Quando você ora com um olhar de misericórdia, quando você tem amor no seu coração, a hora que você vê, você não consegue, você já está chorando, as lágrimas já estão descendo, né? E Deus já está tocando. E não estou falando que você tem que chorar toda vez assim, né? Mas é importante a gente quebrantar o nosso coração diante do Senhor, orar com todo o nosso coração, né? Oração profunda no Senhor. Então, quando olhamos, irmãos, para a Escritura, vemos um Jeremias chorando por Jerusalém, se derretendo em lágrimas, né? O Neemias que chorava e derramava pela sua nação, pedindo perdão dos pecados da nação dele. Neemias fez isso, irmãos, clamando por intervenção de Deus, por socorro de Deus. Um Jesus, irmão, nosso Jesus Cristo ali, né? Olhando para Jerusalém com lágrimas nos olhos e dizendo assim, ó, olha a palavra que Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-te debaixo das minhas asas, como a galinha junta seus pintinhos, e tu não quiseste, né? Ele falou dessa forma. Um Davi chorando e dizendo: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a sua lei. Davi chorava porque via a negligência dos homens pela lei do Senhor. Será que nós temos tido esse peso, irmãos? Será que a hora que você vê alguém levando o evangelho de qualquer jeito, pregando a palavra ali com facilidade, com tantas coisas, será que você tem entristecido, irmãos? Essa semana eu ouvi tanta coisa que eu chorei muito, eu fiquei muito triste, orei muito, pedi muito a Deus.
tá? E hoje então eu vi mais umas coisas, irmãos, isso tudo está no YouTube, irmãos. Tanta heresia, hoje eu vi tanta heresia, irmão, tanta heresia. Um videozinho de 5 minutos, mas misericórdia, sabe? Algo terrível ali. Segunda coisa, irmãos, o que aconteceu das lições aqui que nós podemos tirar, né? Primeira coisa, intercessor, aquele que recebe o fardo da sua nação. Segunda coisa, Daniel não apenas chorou e orou, ele jejuou pelo seu povo, ele agiu, tá, irmãos? Ele agiu, ele não só orou, ele jejuou, ele se preparou, ele foi buscar pelo povo, e Deus deu coisas além para ele, né? Veja só, Daniel perto dos 90 anos, jejuando, quebrantado de coração, irmãos, se separando por 3 semanas, diz aqui em Daniel capítulo 10, né, que nós lemos. Porque ele estava fazendo isso, irmão? Para quê? Para que Deus desperte o povo, para que Deus traz um reavivamento para aquele povo, na vida daquele povo, para que Deus venha trazer uma restauração espiritual, para que Deus venha levantar, porque Daniel sabia que ele não ia voltar para Jerusalém, porque o chamado dele era ali, ele ia terminar os dias dele ali, né? Mas ele estava orando para quê? Para que Deus levantasse lá, para que Deus levantasse profetas, para que Deus cuidasse daquele povo lá, irmãos, porque ele tinha amor por aquele povo. Que esse amor venha sobre nós, que esse amor venha sobre os nossos corações, que esse peso venha sobre nós, que nós venhamos também ter esse amor quando nós olhamos uma vida necessitada, precisando de libertação, precisando de restauração, que nós venhamos orar e pedir pela misericórdia do Senhor. Se nós não podemos ir, que nós peçamos que o Senhor mande alguém para que faça essa obra. E hoje estamos vivendo essa mesma frieza, né, irmão? Paralisia espiritual, egoísmo, né? Será que não é tempo de despertarmos para o jejum e a oração? Unirmos um só clamor pelo povo, pela igreja de Cristo, para que o Senhor venha fazer, né? Faz de novo, Senhor, faz de novo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esses dias eu tenho lembrado muito da minha casa lá, quando eu morava no Horto, né? E eu tenho pedido para o Senhor faz de novo. Eu já falei para os irmãos, eu quero falar, faz de novo, Senhor, faz de novo. A minha casa, irmãos, era um lugar onde a gente orava tanto que a hora que eu começava a orar na sala, eu ajoelhava, eu deixava o meu portão encostado. E as mulheres, eu via orando e elas já entravam, elas já iam entrando. Nem batia mais, porque gente, não vou abrir portão não, deixa aberto. Elas já iam entrando. A hora que chegava mais ou menos 3 horas da tarde, irmão, nós tinha 30 mulheres orando dentro da minha casa e clamando a Deus. Não tinha música, não tinha violão, não tinha nada, irmão. Só tinha garganta e muito desejo de buscar e servir a Deus. Deus não está preocupado com nada bonito. Deus está preocupado com o coração quebrantado, coração desejoso, coração que tem fome de Deus, que tem desejo, que cada dia quer mais e mais de Deus, quer levar essa palavra de Deus. É isso que Deus está preocupado, tá? E muitas preocupações com tantas outras coisas que estão acontecendo aí. Mas que Deus vem fazer, eu falo, Senhor, faz de novo, Pai. E o Senhor falou para mim, eu vou fazer um ajuntamento. Eu vou juntar novamente. Eu tenho pedido, Senhor, faz de novo, eu quero viver isso de novo. Eu quero viver muito mais do que isso. Eu quero viver o avivamento do Senhor nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos. E esse dia eu tenho lembrado muito disso. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa. Irmão, dentro da minha casa entravam pessoas que estavam desviadas, não sei quantos anos. Deus começava a falar em língua dentro da minha sala, eu lembro direitinho. Um casal hoje são pastores. Desde aquele dia que a mulher orou lá dentro da minha sala, Deus trouxe o renovo para ela, o Espírito Santo na hora. Ela nunca mais saiu da presença do Senhor. Hoje eles servem e pregam o Evangelho de Cristo. Então isso era algo lindo e maravilhoso, irmãos, que olha e fala, meu Deus, que coisa linda. Outra coisa, irmãos, que esse intercessor, né? O motivo da oração e do jejum de Daniel, qual que era o motivo? Ele percebeu que havia conflito e oposição. O povo foi e não estava conseguindo construir, não estava conseguindo levantar. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar. E ele sentiu o peso, aonde ele começou, né? Entrar em oração para aquele povo, né? E hoje no mundo espiritual, irmãos, os demônios lutam para nos parar. Lutas espirituais têm vindo, tá, irmãos? Quando você sentir fraco, pastor, eu estou sentindo, avisa para nós. Peça oração, sabe por quê, irmãos? A gente não sabe das coisas. A gente não é Deus para saber, não tem como saber. Pastor, me ajuda, eu estou passando luta, pastor. Pastor, eu estou passando peleja, me ajuda, vem, me ajuda, irmão. Você pode ter certeza que você vai ter
uma pessoa que vai estar te ajudando, irmãos, que vai estar com alegria, com prazer de te ajudar. Ir na sua casa, fazer o que for preciso de fazer, mas abre a tua boca e fala, peça, fala, pode falar. Nós estamos aqui para isso, é para ajudar uns aos outros até que Jesus volte para nos buscar. Então olha o privilégio desse homem, irmãos. Ele era conhecido naquele lugar ali como um homem muito importante, né? Que Deus levantou. Recebe a visitação do próprio céu. O céu, né? Visita ele. Versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Dá para perceber que tinha mais pessoas com ele, mas ninguém viu nada. Somente ele. Inclusive eles ficaram com medo, né? Aqui nós lemos. Eles ficaram com medo e correndo tudo. Daniel ficou desfalecido. Ele falou que não tinha força. Dá para entender que ele começou a ter dores no corpo. Tanta glória, irmãos, para a gente entender o quanto é poderosa a glória de Deus, tá? Ele começou a se desfalecer e Deus falou para ele levantar, que era para ele levantar dali, né? Que ele tinha que falar com ele. E ele ficou ali desfalecido, né? E levantando e ouvindo aquilo que Deus estava mandando na vida dele. Visões lindas e gloriosas do Senhor. Quer ter visão gloriosa de Deus, irmão? Amém? Amém, irmãos? Eu quero, em nome de Jesus, né? Então nós precisamos, irmãos, se quebrantar diante de Deus, derramar o nosso coração, buscando essa intimidade com o nosso Senhor. Rasgar o coração a pessoas, irmãos, sem intimidade com Deus. Quando ela se revela, você fica com medo, né? Como ali, Pedro, Tiago e João, lembra lá no Monte da Transfiguração? Quando o Pai se revelou na nuvem de glória, eles caíram de bruços com medo. Eles ficaram com medo, né? Jesus estava ali. Jesus subiu, né? E eles ficaram ali, eles viram, que eles viram, caíram, né? Ficaram desfalecidos ali com medo. Então, irmãos, nós precisamos buscar essa glória de Deus. Não precisa ter medo da presença. O versículo 8 aqui, irmãos, o versículo 8 do capítulo 10, ele fala assim, fiquei, pois eu só, e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Ele ficou meio que desmaiado, irmão, meio que desmaiado, ele não tinha força ali, né? Não houve, então assim, houve discernimento, como também quebrantamento. Ele viu que era só ele que estava tendo aquela visão. Diz a Bíblia, irmão, que Daniel se prostrou diante da visão e perdeu totalmente as suas forças. O versículo 12, ele fala assim, versículo 11, vamos ler aqui de novo, versículo 11, E me disse Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel. Ele viu que ele estava, né, assim, vendo algo tudo diferente ali, né? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Então, irmãos, o que ele está falando aqui? Desde o primeiro dia que você levanta, Daniel, não tenha medo. Irmãos, isso é lindo, né? Daniel estava desfalecido. Encontra uma palavra encorajadora dessa. Olha o que ele escutou: você é amado no céu. Ouvi suas orações, foram ouvidas. Olha aqui que eu marquei. Ele ouve o que é ligado, na terra, né? Ele ouve o que é ligado no céu, e também ligado no céu e na terra, que liga da terra para o céu, né? Deus aciona os seus anjos para atender seus filhos quando eles se colocam em oração, tá? Diz a palavra do Senhor, lembrando, irmãos, que os espíritos ministradores de bênção são os anjos. Então os anjos, Deus aciona eles e chama e fala, vai, leva lá, leva lá. É os anjos que vão trazendo e ministrando. Então, meus irmãos, o céu se move para atender a oração de um justo. Por isso que a palavra de Deus diz em Tiago, né, que a oração do justo, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é nos seus efeitos, ela é poderosa. A oração do justo, eu sou justa, você é um justo, justificado pelo sangue de Jesus. Você aceitou Jesus como seu Senhor, você tem vivido na presença do Senhor, pode ter certeza que a sua oração vai ser atendida.
Quarto, né, um intercessor conhecido na terra, temido no inferno. É um intercessor que recebe resposta das suas orações. Irmãos, nós temos que ser conhecido na terra, sim, tá? Conhecido no céu e no inferno, tá vendo? Como assim, pastor? No inferno? Sim. O demônio tem que saber que a hora que você coloca o seu joelho no chão, que o céu vai mover, que o céu vai abrir. Ele precisa saber disso. Ele tem sabido disso, irmãos? Você acha que através da sua fidelidade com Deus, através da sua conduta com Deus, tem acontecido isso com você? Ah, pastor, eu não tenho sido muito conhecido na terra como de oração não, tal. Mas o céu sabe que eu estou orando, tal. Irmãos, nós precisamos disso, tá? Nós precisamos disso completo na nossa vida. Nós precisamos ser reconhecidos no mundo espiritual e aqui. Não é reconhecimento de bater no céu e falar que você... Não é isso não, viu, irmão? É conhecido como mulher de fé, homem de fé, mulher que prega a verdade, mulher que honra a Deus, homem que honra a Deus, homem que não importa se vai sair, o que vai acontecer, que não vai dar, mas fala a verdade da palavra do Senhor, com amor, mas fala a verdade. Então é isso que nós temos que ser reconhecidos aqui, tá? Não com riqueza, com tantas coisas, não é nada disso. Então não tem nada mais como é que fala essa palavra? Revolucionar, que revoluciona, né, que eles falam, do que a oração, que move o céu através da oração, tá? Então por isso, irmãos, é tão difícil orar. Oração é ligação direta com o Rei da Glória. Não é fácil orar, irmão. Nós temos orado aqui às 6h30 todo dia, mas não é fácil orar, tá? Não é fácil estar em oração. Talvez a pessoa começa, logo ela já para, ela não aguenta, ela não consegue, cada dia aparece um impedimento. Aquele que pode, né? Aquele que pode estar buscando. Nós não podemos perder tempo, irmão. Nós temos que buscar o favor de Deus através da oração. Então nota-se aqui que a resposta foi imediata. Versículo 12 nós vimos, né? Por causa das suas palavras que vi, os anjos são escalados por Deus para nos responder e nos abençoar. Ontem nós estávamos ali numa vigília, né, da Uniora, que é o pessoal da intercessão, do grupo de intercessão da região 500, viu, irmão? Da sede, mas todas as igrejas quadrangulares estão envolvidas, né? E eu achei assim, né? Tá uma turma muito boa, muito grande. Mas eu vou te falar um negócio, irmãos. Eu queria orar mais, eu não queria vir embora, não. Tá? Eu queria orar mais, eu queria orar mais, tá? Queria pôr meu joelho ali no chão. Eu brinquei com a irmã assim, falei para ela: senhora, irmã, eu só vou vir na próxima vigília se a senhora apagar todas essas luzes aqui, ó, e nós orar no escuro. Eu quero ver essas coisas se acender, tudo aqui, ó. Nós vamos orar no escuro. Se a senhora prometer que vai apagar aqui, eu venho novamente, né? Eu brinquei com ela lá. Mas, irmãos, é uma bênção, né? A gente sente o renovo, o fortalecimento de Deus. É maravilhoso poder estar orando e buscando. Então, os céus se movem em nosso favor, irmãos, a cada dia que nós nos colocamos em oração. Por isso é tão difícil. Não é fácil orar, não, irmão. Não é brincadeira. Mulher dentro de casa, então, irmão, começa assim: daqui a pouco eu vou lhe orar. Aí vem um negócio para fazer. Ou a mesma coisa, né? Tem um negócio para fazer aqui. Irmão, se a gente não parar e não orar, a gente passa o dia, é o que você vê, você nem orou, né? Aí você fica falando com Deus. A gente fala com Deus o dia inteiro, irmão. Eu maquino com Deus o dia inteiro. Eu estou lavando roupa, eu estou falando com Deus. Eu estou lavando louça, eu estou falando com Deus. Eu estou na rua dirigindo, eu estou falando com Deus. Então, eu falo com Deus o dia inteiro, sem parar. Mas a gente precisa parar um momentinho, né? Colocar o joelho ali, ó. Eu falo que na igreja é bom que ninguém incomoda a gente. Você vai, por isso que eu falo, você vem aqui 6h30, abre aqui, joelha, e cada um faz a sua oração, nós fica até 7h30 e vai embora. Abençoado, e clama a Deus. Então, no mundo espiritual há uma grande resistência, sabia? Uma grande resistência quando a igreja ora. Começa a clamar, chorar, gritar por renovo, buscar o avivamento, a presença do Senhor. Então, irmãos, é muito. O inferno não quer que você ore. O inferno não quer que nós oremos, porque ele sabe que o céu se move através da nossa oração, através da nossa perseverança, tá? Então, aqui, irmãos, olha, no versículo 14, né? Daniel recebeu aqui uma grande revelação, né? Ele recebeu o que ele fala: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao seu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias, irmão.
Não foi nem sobre o renovo que pediu. Olha aí, você viu aqui? Trouxe visão dos finais do tempo. E essas visões que trouxe para Daniel ainda não aconteceu. São coisas que para os finais dos tempos. Dessa oração. Resposta dessa oração. Que ele estava buscando restauração, ele estava buscando renovo para aquele povo. E Deus trouxe muito além. Ele traz além daquilo que você pede, daquilo que você tem clamado. Ele traz além de tudo isso, irmãos. É somente orar. Vamos orar, vamos interceder, vamos buscar pelas pessoas, vamos ajudar, né, cumprir as pessoas de oração. Veja bem, Daniel orou pedindo restauração, e já Deus entregou futuras revelações. Aleluia. Concluindo aqui, irmãos, esse homem recebeu o toque especial do céu. Homem que diz a palavra que tinha um espírito excelente, homem que era muito amado no céu. Que o Senhor venha olhar para nós, irmão, de todo o coração, profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que Ele venha olhar para mim e para você, como Ele olhou ali para Daniel, como Ele olhou ali para Jó. Homem fiel, justo, que tem servido, que tem honrado. Homem muito amado, que Deus venha olhar para nós, através das nossas condutas, através da nossa vida de fé, através do nosso testemunho de fé. Em nome de Jesus, amém? E que nosso testemunho, irmãos, venha servir para as pessoas avançar, irmãos, e não parar. Muitos têm testemunhado, têm dado testemunho péssimo, as pessoas têm desanimado, mas que o nosso testemunho venha ser para as pessoas avançar, para as pessoas cada dia mais correr para os braços do Pai e buscar a Deus através do testemunho que eu e você venha passar para as pessoas em nome de Jesus, amém, irmãos? Você crê nisso? Você recebe essa palavra na sua vida? Amém, eu recebo também em nome de Jesus. Então o anjo encorajou esse homem de Deus, tá? Homem muito amado, tá? Suas orações já foram atendidas. Então Daniel recebeu um toque de fortalecimento, né? Finalizar aqui essa mensagem, irmãos. Deus quer nos encorajar nesta noite a orar, a buscar mais a presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Eu queria ler aqui o versículo, eu quero ler aqui para encerrar o versículo 18, que fala assim, ó. E uma coisa semelhante de um homem que me tocou outra vez e me confortou. E disse, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te sim, anima-te. Falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala meu Senhor, porque me confortaste. E disse, sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então aqui, irmãos, ele falando, né, para ele, que ele foi ali. Daniel estava meio que desmaiado, mas ele ouvia muito bem. Ele entendeu muito bem ali o que o Senhor estava falando com ele. Daniel orou, Daniel chorou, Daniel jejuou. Jerusalém ficou mais de 100 anos debaixo de escombros, irmãos. Totalmente destruído. Né, nós não vamos entrar nesse mérito nessa palavra, mas depois Deus levantou e, né, foi reconstruído o templo, né, tudo reconstruído, os muros da cidade. Então Deus fez esse renovo ali naquela cidade e ouviu as orações desse homem de Deus, né, ali com o tempo que foi passando, mas ficou mais de 100 anos debaixo dessa destruição por causa do pecado e da desobediência do povo, tá? E que o Senhor venha nos afastar cada dia mais da iniquidade, do pecado, que nós venhamos cada dia mais nos render à presença de Deus, e que nós não venhamos assim, né, que nós o peso, que a hora que nós fizermos coisa errada, que o arrependimento tem que estar dentro do nosso coração. Eu não estou dizendo para você que você não vai pecar, que eu peco, não é isso não, irmão, porque a hora que nós fizermos coisa errada, o Espírito Santo fala, filho, você errou, nossa, Senhor, me perdoa, Pai, eu não posso fazer isso, me perdoa, me ajuda a não fazer mais. E que venha o arrependimento dentro do nosso coração. O arrependimento tem que estar sempre constante dentro de nós. Aleluia, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?